uma mente brilhante, um orador cativante. Antes de convidá-lo no palco, vamos assistir um vídeo especial que vai nos preparar para esse momento, senhoras e senhores. Surpreendam-se e preparem-se para a sabedoria de Leandro Carnal. Estou tentando caminhar com uma luz na minha cara. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Eu, tanto pra realizar, parado não posso ficar. Se eu tiver o que dizer, o mundo escuta. Eu tô no Empreende Brasil. Amazônia. O dia que o Senado brasileiro decidiu, para a gente enfatizar mais há alguns anos, exatamente. Alguém trouxe uma raquete elétrica? Eu tenho medo que esses bichos piquem. E daqui a pouquinho Belém vai ser a capital do mundo com a COP, pelo menos do mundo imobiliário, já sabemos, com os preços muito altos. Belém está superando Paris e Tóquio nos hotéis, parabéns, parabéns. E nós teremos o prazer hoje de pensar, e a primeira coisa que eu vou dizer às senhoras e aos senhores é: não confiem em nada do que eu disser. Por quê? Quando eu pergunto às pessoas o que é ser filósofo, as pessoas acham que é quem fez o curso de filosofia. Quem fez o curso de filosofia tornou-se bacharel em filosofia ou licenciado em filosofia. Filósofo é a pessoa que pensa e não aceita a autoridade de outra pessoa. Não rejeita também, analisa. Você aqui, nesta linda manhã em Belém, não é onisciente. Você não sabe tudo. Só que também a pessoa que fala aqui em cima também não sabe tudo. Logo, aquilo que eu disser pode ser muito útil para a sua vida profissional e pessoal. Aquilo que eu disser, você talvez tenha que adaptar a sua vida profissional e pessoal. Ou aquilo que eu disser, você vai rejeitar. Isso é se tornar de fato um filósofo. Ah, mas o Leandro viajou, escreveu livros, estudou. Isso serve para ele. Vai servir para mim? Vai servir para mim aqui em Belém? Vai servir para mim no exercício da minha vida concreta? Porque vendo vocês aqui arrumados, arrumadas, bonitos em uma manhã tão especial, me lembra uma frase popular que eu aprendi na TV: quem vê os close, não vê os corre. Ninguém sabe o quanto você já chorou para manter a unidade da família. Ninguém sabe que se sua família está lá unida e feliz, alguém já chorou no chuveiro e engoliu o sapo. Quem aqui é casado há mais de 12 horas já engoliu o sapo. Já engoliu o sapo. Porque se você levasse a ferro e fogo tudo aquilo... Você veja o cronômetro, por favor, que está aqui. Ele está aqui, só falta que apareça algo. Muito bem. Ninguém sabe o custo e o sacrifício que você passou para estar aqui. E é por isso que você não deve aceitar como válido uma autoridade e não deve rejeitar, porque a primeira é um pensamento submisso, a segunda é um pensamento arrogante. Todo pensamento pode me enriquecer. E eu quero pensar, assim, por que eu devo mudar algo que funciona? Se eu estou trabalhando, por exemplo, se aquilo já funciona, meu pai teve um escritório de direito por 52 anos, então aquilo funciona. Só que funcionou lá no interior do Rio Grande do Sul para ele. Aqui vocês têm uma ficha telefônica. Quem lembra disso, gente, tem pouco colágeno. Quem lembra disso aqui está perto do fim. Já,
Quem se lembra de Orelhão e uma ficha da Tele Pará? Quem foi ao Orelhão e botou ficha e viu as fichas caindo, prepare-se, vai reencontrar Jesus daqui a pouquinho, gente. Prepare-se. Provavelmente a pessoa que conhece ficha da Tele Pará tem diploma de datilografia. Provavelmente. Sabe usar um papel carbono. Em algum momento saiu do carro puxando o som e levando na mão. Uma coisa de uma cafonice indescritível. A gente andava com o som na mão. Depois veio o mais moderninho, só com a tampinha a esse respeito. Por que eu devo mudar algo se já funciona? Está lá aquele bar em Belém. Está lá aquele lugar próspero. Vamos pensar uma coisa que funciona muito aqui. Quem conserta carro atingido por manga. É um grande negócio em Belém do Pará. Lanternagem de carros na época das mangas. Por que mudar se aquilo funciona? Porque nada funciona para sempre. Nada funciona permanentemente. Receita para estragar seu casamento. Achar que a pessoa que casou com você continua a mesma. Essa pessoa muda a cada ano. Uma mulher, quando tem um filho, muda biologicamente, existencialmente e filosoficamente. Ela passa a ter outros objetivos, outra postura no mundo. Um homem que envelhece se torna diferente de um homem jovem. As mulheres amadurecem entre 18 e 21 anos, os homens entre 45 e 50, atingem um certo equilíbrio, quando a cabeça de cima ganha direito a voto, lá por volta dos 40 anos. Para o meu casamento durar e para o meu negócio prosperar, eu tenho que saber que as condições que eu abri o negócio mudaram completamente. As condições com as quais eu me casei mudaram completamente. O que é um casamento duradouro? Vocês se transformaram juntos. Vocês aprenderam e se transformaram juntos. Isso é muito importante, gente. Por isso, por que mudar algo que funciona? Porque nada funciona para sempre, tudo passa muito rapidamente. Quanto mais eu conseguir dialogar o local com o geral, o cosmopolita, quer dizer, o do universo inteiro, com aquilo que me dá a minha identidade, isso é muito importante. Houve uma tendência, uma época, que todos os restaurantes do mundo se pareciam. Todos os hotéis do mundo se pareciam. Hoje nós dizemos, eu não venho a Belém do Pará para comer o que eu como em São Paulo. Eu venho para experimentar uma das culinárias mais ricas, que inclusive hoje abastece a inovação em São Paulo. Os grandes restaurantes de São Paulo são grandes porque estão introduzindo coisas da Amazônia. Então, depois de uma época que nós achamos que o ideal era a unidade, hoje nós achamos que o local é muito importante. Quais são essas competências para os próximos 5 anos? Isso é dado pelo Fórum Econômico Mundial, onde eu estive na Suíça. São os maiores pensadores de economia, empreendedorismo e pensamentos econômicos que vão dizer, pensamento analítico, quem pensa, quem analisa, quem não recebe as coisas prontas. Pensamento criativo, ou seja, aquilo que eu faço diferente. Qual é o meu diferencial? Pensamento que tenha flexibilidade e agilidade e uso da IA. Ai, mas eu não gosto de IA. Morra. Morra, desapareça, entre no igarapé e se atire nos braços de Yara. Pronto. Não adianta eu não gostar, gente. O meu gosto é irrelevante no mundo. IA veio para ficar. O mundo não será dominado pela IA, diz um pensador indiano nos Estados Unidos. O mundo será dominado pelos homens que dominam a IA. E se você não estuda a IA, você está ficando para trás. E hoje, no mundo inteiro, essas questões estão aqui, previstas como as grandes tendências do século XXI. Quantos livros sobre IA você já leu este ano, que chega ao seu mês 9? Que cursos você fez na internet? Você entende que o seu prompt do ChatGPT é aperfeiçoado por você? Você não sabe o que é a palavra prompt? Meu amigo, minha amiga, separa a canoa, vai para o igarapé, leva uma imagem da Virgem de Nazaré e morra.
Porque o mundo está se agitando, o mundo está se transformando, e eu não posso ficar indiferente a isso. Ponham isso na cabeça. Gosto é para quem é herdeiro. Alguém aqui tem um pai, dono de quase todo o agronegócio, dono de bancos, parabéns, não precisa gostar de nada. Já veio feito. Agora, você nasceu numa família não herdeira e casou por amor, meu amigo, minha amiga, é muito difícil. E um dado muito importante para você, gente. O país que eu nasci era um país muito jovem. Mais da metade da população com menos de 25 anos. O Brasil envelheceu. A fila de categorias especiais, especialmente idade, é a maior do aeroporto. E vai piorar. Nós somos a geração mais velha que já habitou este país. O que significa isso? A previdência é insustentável no Brasil. Significa que aqui ninguém vai se aposentar. Ponham isso na cabeça. Quando os 4 cavaleiros do Apocalipse vierem sobre Belém, vindos de Santarém, vierem sobre Belém, você vai estar trabalhando. Nós vamos trabalhar mais do que qualquer geração já trabalhou. Quando eu entrei no magistério, gente, as mulheres se aposentavam com 25 anos de trabalho. A cada reforma foi mais longe. Então, o que significa isso? Eu preciso me atualizar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês guardarem. Eu sou professor, eu gosto de exemplos práticos para que as pessoas guardem. Eu me formei numa excelente escola no Rio Grande do Sul, uma excelente faculdade. Fiz 2 graduações em seguida, gostei muito, saí de lá com muito conhecimento, louvo meus professores. Saí de lá e pensei, qual a melhor pós do Brasil na minha área? Vim para a USP. E me ensinaram tudo o que eu precisava com os melhores professores do país. Terminada a USP, eu pesquisei qual a melhor pós-doutorado que tem no mundo, fui para Paris estudar. Me ensinaram tudo. O que me ensinaram não serve hoje para mais nada. Eu saí da primeira licenciatura em História sabendo usar mimeógrafo, retroprojetor. Isso não existe mais, gente. Não existe mais. Eu fui para a pandemia, comecei a gravar em casa, comecei a ir para a televisão quase todos os dias, e aí surgiu um problema novo. O meu diretor disse, professor, o senhor é um careca de pele oleosa. Quando liga a luz de estúdio, eu ilumino a Paulista. Eu sou um farol de Alexandria, gente. Então, o senhor tem que aprender a se maquiar. Lá fui eu chamar, com mais de 50 anos de idade, lá fui eu chamar um especialista à minha casa para me ensinar a usar blur, primer e corretivo. Eu estou com uma demão na careca. Eu sei que ninguém acredita nisso, mas confiem no tio. Eu fiz USP e nunca tinha usado pó na vida. Eu sei que pouca gente acredita. Quem entendeu é sacana, quem não entendeu, parabéns. Tem gente pura em Belém ainda. Gente, eu não sabia fazer isso, ninguém me ensinou em nenhum lugar, porque maquiar-se para live não era uma habilidade para um professor. E eu continuo aqui nesse palco privilegiado, nesse evento privilegiado, porque eu continuo aprendendo, eu continuo me transformando. Porque o público não quer saber de onde eu vim ou o que eu faço, mas o que eu apresento. O público aqui presente, que se esforçou para estar aqui, não quer saber que ontem eu saí com 3 horas de antecedência para ir a Guarulhos, para um trajeto que leva 50 minutos. Mas prudente, ansioso. Então, eu saí com 3 horas de antecedência, eu perdi o voo. Porque eu levei 3 horas e 40 para chegar a Guarulhos. Houve alguma coisa, eu não sei o que foi. Abriu-se um buraco negro, a gente entrou, saiu em outra dimensão. O voo que seria do fim da tarde foi o voo das 10. E este voo atrasou mais 1h30. E eu cheguei a Belém, 3h30 da manhã. Fui para o hotel, caí na cama, levantei e estou aqui. Mas quem está aqui não quer saber se eu dormi ou não, porque não veio para isso. O meu sono não é o tema. Se você traz muito eu e as suas desculpas, você não é um empreendedor. Você é uma pessoa que quer que o mundo lhe compreenda, gente. Depois da sua mãe, gente, ninguém mais vai lhe compreender.
E quando ela morrer, foi-se a única pessoa que te amava, sabendo quem você é. Os outros querem só desempenho. Não querem saber se você está cansado ou não. Empreender é parar de dar desculpas. Empreender é parar de dizer, meu pai não apoiou que eu estudasse inglês. Ok, você vai morrer monolíngue por causa disso? Ou você vai tomar uma providência? Ora, por que é que você não faz? Por que é que você não começa com eu, ao invés de os outros? Essa é uma questão muito importante, gente. A IA, ela encurta o caminho entre a ideia e o objetivo, porque é uma programação sofisticadíssima que não precisa de formação em computador. Diferente de programas antigos, linguagens antigas de computador, e mesmo as mais simples como planilha Excel, no mínimo você teria que saber fazer a fórmula, a equação para botar na célula da planilha Excel. Hoje não precisa mais. A IA tornou as pessoas mais próximas, mas ela não unificou, porque a IA vai responder ao seu repertório. Se você usa apenas como corretor de texto, você não vai dar as possibilidades que a IA tem. Ou seja, que você vai aperfeiçoar a instrução que você dá a ela. E ela vai passar a fazer mais coisas. Exemplo, há 2 anos eu terminava de escrever uma apresentação e eu tinha que começar a pesquisar imagens. A imagem está com uma definição boa, o direito autoral está liberado. Hoje eu termino e digo a IA, ilustre essa apresentação para Belém do Pará. E ela escolhe a ficha telefônica da Telepar. Ou seja, a IA foi se aperfeiçoando, mas ela é um estagiário perturbado, ela tem ideias complicadas. De vez em quando ela solta umas coisas terríveis. Eu vou ter que aperfeiçoá-la, mas eu vou trabalhar com ela com a habilidade de interagir com máquinas. Você tem que saber que para os jovens, o celular não é um aparelho de ligar para as pessoas. Aliás, tem que dizer isso a alguém de 15 anos, que dá para ligar para um outro celular. E o jovem, não dá, dá sim. Porque essa interação, quando você diz, eu prefiro um texto escrito à mão do que uma mensagem no Zap, é sinal de que você é velho. Você gosta mais da interação pessoal do que... Você prefere o olho no olho. Para um jovem não há diferença entre o vídeo e a interação. E esta é uma... Eu tenho que aprender a interagir com máquinas, que vão me liberar, como eu dei o exemplo, de apenas com um toque, eu encho de imagens, e aí só tenho que revisar. Apenas com um toque, eu que escrevo para 5 jornais do Brasil, tenho uma revisão de texto melhor do que os revisores humanos formados em letras que eu tinha. Isso é muito bom para mim, isso é muito importante. Sempre o protagonismo humano, sempre. Continua sendo essencial, gente. A IA não unificou todo mundo. Ela continua precisando de ideias, ela continua precisando de iniciativas, de referências, ela continua precisando de formação. A IA melhora se você vê bons filmes e sabe sugerir, identificar ou corrigir imagens. A IA melhora se você vai a um bom museu em Belém e aprende a olhar uma boa imagem, como o famoso Firmino Monteiro, o mascate que está nessa imagem. A IA aprende a melhorar a partir de você. A IA é um excelente martelo e cinzel, continua precisando de um escultor. Continua precisando. Ela é um excelente podão, mas precisa uma tesoura de poda, mas ela precisa de um jardineiro. Ela não é automática. E se você perde horas na internet, vendo vídeo bobo, se você perde horas respondendo a perfis de ódio e debatendo inutilmente política com pessoas que não vão mudar de opinião com o seu post, e cultivando ódio, você tem muito tempo livre e uma vida sexual ruim. Porque você está desviando energia para isso. Eu vou intuir que você tem tempo livre e
pouca vida sexual real, porque passa horas. Seu candidato é um ladrão, outro é o seu é mais ladrão. Horas nessa conversa imbecil, tocando o tambor para maluco dançar. Você acha que alguém que vota em A recebe o ódio de alguém que vota em B e lê, ele disse que o meu é ladrão, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou mudar meu voto. Já aconteceu isso alguma vez? A sua religião é errada, a minha é a certa. Eu nunca tinha pensado nisso, eu vou me converter a dele. É perda de tempo, gente. E as pessoas passam horas debatendo com robôs na internet. Passam horas debatendo com robôs por causa da sua posição política ou religiosa. Eu gosto de mulheres, eu gosto de homens, eu gosto dos dois. Não muda nada, a não ser a característica de cada um. E você fica tempo debatendo sobre isso. E poderia estar lendo um bom texto de literatura brasileira. Poderia estar lendo um bom texto de uma literatura aqui, da grande literatura que se faz no Pará. Poderia estar analisando quadros, poderia estar aprendendo, mas está lá em briga de 5º ano ou 5ª série. Não é você é um idiota, é você, não, é você. Sem crescer. Você não é imortal, diz o filósofo Marco Aurélio, você não vai viver 10.000 anos. A vida é curta. É uma das coisas que a idade nos traz, passa muito rápido. Cuide disso, passa muito rápido. Nós estamos em setembro, gente. Falta pouco para terminar 2025. A pandemia já é um fenômeno de 5 anos atrás. Já ninguém mais lembra do uso de máscara. Voltamos a não lavar as mãos. Voltamos a beijar rostos. Voltamos a não acreditar mais em bactérias e vírus. Até a próxima pandemia. Então, eu preciso, gente, saber que a ética, tomando a imagem de Aristóteles, autor da Ética Nicômaco, ela pode ser analógica ou digital, mas ela continua sendo ética. Quem roubava em Belém do Pará em 1950, adulterava um livro caixa com caneta tinteiro. Quem rouba em 2025, adultera uma planilha de computador. Os dois continuam ladrões. A mudança da técnica não muda o fato de que você tem princípios e valores. E por que é importante ter princípios? Porque significa que o seu negócio vai continuar por mais tempo. Então, muito importante, gente, roubar dá certo, mas não dá por muito tempo. Ser ladrão funciona. Se você abandonar seu negócio e se dedicar ao tráfico de drogas, você vai ganhar muito mais dinheiro do que com o seu negócio, mas com um risco muito maior. Tanto riscos com a lei, como riscos com a concorrência. Resultado, a chance de você ser preso ou morto é muito grande. Pablo Escobar era multibilionário, foi morto. Al Capone foi preso. Ou seja, não importa o grau do seu poder, o crime funciona, mas funciona por pouco tempo, porque o crime não é sustentável. O negócio sustentável respeita a natureza. O negócio sustentável respeita a sua equipe, porque senão você vai transformar colaborador em sabotador, que é a coisa mais fácil de acontecer. Uma resposta atravessada, a negativa de ouvir, a agressividade, você está dizendo a alguém que está no mesmo barco que você, que se ele furar o chão do barco, tanto faz. Transformar colaborador em sabotador é muito comum nos negócios brasileiros. E aí eu começo a atender mais, cada vez pior aos clientes, porque eu não respeito quem me contratou e quero me vingar, fazendo as coisas darem errado. No Brasil, o cupim fura o chão da Arca de Noé e afunda junto. No Brasil, o cupim trabalha contra ele. Para transformar colaborador em colaborador, é preciso uma política diária de trato com as pessoas, que é um grande desafio do Brasil, o trato humano. Todos os dias, sem parar. Chega daqui cheio de ideias, vai segunda-feira para o trabalho, faz uma reunião, traz novas ideias, novas frases, põe um comunicado interno, faz uma nova reunião, parabéns, terça de novo. Educar uma equipe é mãe mandando o filho escovar os dentes. Todos os dias, 15 anos, 4 vezes por dia.
Você, Santa Mãe aqui presente, mandou o seu filhote escovar os dentes 4 vezes por dia. Já escovou? Escova de novo, faz bafinho, deixa eu ver. E ele se recusando. Ele passa a namorar. A namorada reclama. Ele desenvolve transtorno obsessivo compulsivo de escovação. Compra escova de língua, raspador de língua, compra enxaguante bucal, ele sangra a gengiva, ele desgasta o esmalte de dente de tanto escovar. O que você, Santa Mãe, não conseguiu em 15 anos uma quenga, gente, uma quenga, dizendo uma frase, mudou. Mas vocês sorriram agora com os dentes graças às mães. Os dentes dos adultos é a vitória do empreendedorismo materno. Repetir, nunca cansar, e repetir de novo, e no dia seguinte de novo. Se mãe fosse professora como eu, mãe diria no conselho de casa, eu tentei, mas ele não colaborou, não posso fazer, não posso forçar. Mãe força, mãe estimula, mãe incentiva e faz. O modelo de empreender é isso. Acordou cedo, fez sua atividade física, leu um texto bom de manhã. Quem não lê meia hora por dia começou a ir para trás. Começou a ficar defasado. Meia hora é muito pouco, mas é um bom começo. Eu preciso ler todos os dias. Fez o seu café da manhã saudável, nutritivo, foi para o trabalho. Chegou antes de todo mundo, porque isso é empreender. Você não é assalariado nem concursado. Você chega antes de todo mundo. Tratou com a equipe, resolveu os perrengues grandes e pequenos. Caiu a internet, o segurança não veio, a limpeza faltou, a porta da frente quebrou. O principal cliente marcou a reunião, não veio. Empreender é tratar de perrengues. É um tsunami de perrengues, gente. Vamos adaptar aqui. É uma pororoca de perrengues. Porque se o sistema funcionasse sozinho, você seria desnecessário. Você é necessário porque o sistema não funciona sozinho. É o seu olhar que faz essa diferença e a sua ação. Com ética, com princípios, estimulando, sempre elogiando em público e criticando no privado. Essa regra é insubstituível no Brasil. Elogio em público, crítica no privado. E ao fazer a crítica no Brasil, técnica sanduíche, elogio, crítica, elogio. Nós gostamos muito de você. Você poderia gritar menos, né? Mas você é muito pontual. Pronto. Elogio, crítica, elogio. Isso não funciona na Alemanha, isso não funciona nos Estados Unidos. Lá as coisas são muito mais diretas. Mas aqui nós precisamos de um trato, porque relações trabalhistas no Brasil estão mais para Freud do que para Marx. São mais psíquicas do que de análise social. E eu preciso fazer isto. Eu preciso fazer. Se você aplicar a lei brasileira do serviço doméstico, que permite hoje, inclusive o desconto da alimentação fornecida em casa, você não vai ter funcionários domésticos. Mas está na lei, tá, mas o Brasil não funciona assim. Se você mandar fazer uma comida especial para você e pedir para a sua funcionária comer uma pior, você está sabotando a sua... Mas está na lei, tá, mas não funciona assim. Você vai ter que administrar essas coisas. Todo mundo que está aqui é um influencer. Você é influencer pelo que diz, pelo que posta. Quem tem negócio, gente, não tem orientação política. Ouçam o tio. Vocês podem discordar, eu disse no início, discordem. Porque os lados que debatem no Brasil, ambos compram. Ambos são clientes. Então, eu sou de fulano e não abro mão. Você não é tão rico para essa postura. Quem trabalha com público não tem time de futebol, gente. Ou, se precisar, façam como eu. Eu tenho um time que é o da minha cidade, no Rio Grande do Sul, o Aimoré. Não incomoda ninguém. Quando eu digo que torço pelo Aimoré, ninguém diz, nossa, mas então você não gosta do Corinthians. Não, o Aimoré não incomoda ninguém. Pode ser o Ibis também, André, você escolhe. Mas se eu digo, em São Paulo, sou palmeirense total, eu vou perder o cliente corintiano e o São Paulino. Se eu digo que eu sou da religião tal, e esta é a única verdadeira, corre o risco de outra religião ser seu cliente.
também. Então, prudência, gente. Quem lida com o público não manifesta tão livremente as coisas. Muito cuidado com isso. Você é um influencer. E você, segundo Yuval Harari, você tem que contar histórias. Yuval Harari disse que há 70 mil anos, no livro Sapiens, começou a revolução cognitiva, e nós passamos a ser contadores de histórias. E nós convencemos as pessoas das histórias. Como é que eu vou convencer no Egito 100 mil pessoas a trabalharem durante 20 anos para construir uma pirâmide onde eu vou ser enterrado? O que eu tenho que dizer a essas pessoas? Que eu sou um Deus, que eu sou imortal, e as pessoas têm que aceitar essa história. Você é um contador de histórias, você é um administrador de uma equipe que vai compartilhar ideais e histórias. Você repete essa narrativa. Essa narrativa é muito importante. Os maiores influencers do Brasil, não vou citar nenhum nome, não são muito formados, não têm uma trajetória de empreendimento empresarial notável. Caiu. Oh, que pena. O que será que aconteceu? Viu como o olho gordo funciona? Viu a praga lançada no... Os maiores influencers do Brasil, gente, não são pessoas notavelmente bonitas, extraordinariamente bem formadas, não escrevem livros impactantes, não construíram uma fortuna pelo esforço de décadas, são contadores de histórias. A tal ponto que essa pessoa vai chegar lá e dizer assim: estou tomando café da manhã, e 40 milhões de pessoas acessam e comentam. Que bom, kkkk, lol, 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 RS, 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 também já tomei o meu, e assim por diante. Olhem de fora isso. 40 milhões de pessoas dizendo e acompanhando que fulana está abrindo um sabonete no banheiro. É fascinante isso, mas isso é a vitória de contar uma história, e contar bem, e envolver as pessoas. Isto é fundamental, gente. Onde nasce uma ideia? Do seu repertório. Do seu repertório. O Brasil vendia pouco carne de porco nos grandes centros urbanos, porque a palavra porco no Brasil é negativa, nunca é um elogio. É só mudar para filé suíno. Filé suíno é gostoso. Filé suíno todo mundo quer. Filé mignon suíno todo mundo quer, mas carne de porco ninguém quer. Inclusive tinha fama de ser perigosa quando eu era criança, mal cozida, dá doenças. Agora filé mignon suíno desmancha na boca. Eu mudo um conceito. Você está vendendo saladinha, você vai cobrar pouco. Você está vendendo um leito de rúculas, sob o qual tem um filé de filhote, aí é outra coisa. Bomba é um doce que vale 7, 10 reais. Eclair vale 25 ou 30. A garrafa d'água que eu compro no supermercado em São Paulo, a 3 reais, eu paguei ontem em Guarulhos 15 reais. Uma garrafa, a mesma. Tomei no ódio aquela água, gente. Como é que eu faço algo passar de 1 para 3 ou 5 dólares? É só dizer que o lugar é especial, a água é especial, e eu vou transformar tilápia em Saint-Pierre. Quando eu transformei esse tilápia em Saint-Peter ou Saint-Pierre, o preço dispara. Ou seja, eu preciso de um repertório, fazer uma ideia e vender aquilo que o meu público pensa, que pode ser sofisticação ou o contrário, descomplicação. O público pode querer simplicidade como projeto. Faltou cobertura no meu bolo, esqueci de comprar, vou ter que entregar assim, vai pegar mal para mim. Não, eu vou chamar de naked cake. Primeiro que faltou cobertura e chamou de naked cake, e vou acrescentar mais light, não tem marshmallow nem creme. Nossa, então vou pagar mais para levar menos. Isso é alguém que conta uma boa história. Isso é alguém que conta uma boa história. Eu vendo exclusividade, eu vendo uma coisa única, tudo aquilo que as pessoas querem e precisam. E essas ideias mudam, e a criatividade significa que eu vou gerar novas ideias, eu vou fazer novas ideias, eu vou conectar pessoas, vou conectar iniciativas, eu vou reorganizar, refinar
ideias antigas? Se existe uma onda de consumir temperos e coisas específicas da Amazônia em outros grandes centros urbanos como São Paulo, como é que eu posso aproveitar essa onda atual? Como eu disse no início, a culinária brasileira dos restaurantes mais estrelados, ela é famosa porque apresentou a paulistas e cariocas tucupi, tacacá, formiga. O restaurante mais caro de São Paulo serve muita formiga. Eu me sinto um tamanduá. E lá vai você comer, porque convenceu que aquilo é único, é especial, é algo que outras pessoas não têm. E provavelmente no apogeu da economia gomífera, no apogeu da borracha aqui, quem comesse formiga seria mal visto, como popular, interiorano, ribeirinho, e não uma pessoa sofisticada de Belém, uma das cidades mais ricas do Brasil, no início do século XX, porque consumia coisas de Paris, e não de populações ribeirinhas. Então essas narrativas mudam, gente, e o pensamento estratégico tem que ter objetivo claro. Eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer. O caminho vai variar muito, vou ter que ver qual é o ambiente, esse ambiente muda. Por isso a frase que você empreendedora, você empreendedor não pode usar é no meu tempo. No meu tempo significa que você já morreu. Você é um zumbi amazônico. Qual é o monstro? Uma pinguari. Você é uma pinguari, é um monstro da floresta. Se você é vivo e empreende, não tem no meu tempo. Você deve ousar ou repetir. É um problema. Há alguns anos surgiu uma moda brasileira, o álbum de figurinhas da Copa. O Brasil inteiro passou a comprar álbum de figurinhas da Copa. A editora que fazia este álbum, gente, ficou milionária, eu conheço. O Brasil inteiro fazia álbum de figurinha. Resultado, no ano seguinte, um negócio de êxito, muitas editoras lançaram álbuns de figurinha, não vendeu mais. Outro momento surgiu livro de colorir. Foi o melhor ano da Faber-Castell no Brasil. Eles tiveram mercado negro de lápis, de cor. Você comprava por baixo dos panos, porque não tinha mais para vender. Era livro para colorir de tudo que você imaginasse. Lançaram tanto que hoje ninguém mais faz isso. Vejam, essas coisas oscilam. Quando surgiu o celular e ele tinha antena, as pessoas adoravam capinha de couro. E tiravam do cinto onde ele estava preso, puxavam a antena e falavam. Isso antes de um smartphone ainda. Resultado, as coisas mudam e quem empreende lê jornais todos os dias. Quem empreende vê televisão, quem empreende fica atento à rua. O que eles estão comentando? O que as pessoas estão falando na fila? O que elas estão buscando no negócio? Quem empreende ouve o cliente chato, porque o cliente chato é o mais potencialmente produtivo que pode mudar seu negócio. Gente agradável, que chega na hora, compra tudo, e você quer parcelar? Não, quero fazer o Pix agora. Gente simpática, sorridente e perfumada não te torna bom. É só gente chata que te torna bom. Só que nós não gostamos de gente chata. Nós queremos gente agradável. Eu levei anos, gente, anos para entender que o aluno da primeira fileira não me tornava professor. Eu viro professor pelo fundão, perigoso, lá no fundo, possuído por Satanás, lá no fundo, gente. Aquele do fundão, gente, exige que eu o eduque. O da frente está educado. O da frente está pronto. É aquela menina que entra na sala, aponta, o senhor parou aqui, professor. Hoje é dia de entregar trabalho, posso recolher? É essa menina nerd que está pronta, ela é um acidente genético, ela é inexplicável. E ela vai sair dali porque ela não precisa de mim, ela está pronta, ela vai abrir seu negócio em Belém, organizada, pontual, chatinha. Ela vai longe, gente, ela vai longe. Sempre na hora, sempre arrumada, sempre com o colarzinho e taieiro, está pronta. É o aluno que é o Exu do fundão. É esse aluno, gente, que está me dizendo, eu não sei estudar sozinho. Você pode
fazer isto? Nenhum médico pode dizer para você o seguinte: não aguento, só vem gente com pereba aqui no hospital. É por isso que ele é médico. Quanto mais a frase que eu disse para minha funcionária, quando disse: nossa, o senhor bagunça muito o guarda-roupa. Eu disse: então agradeça, é por isso que você tem emprego. Porque se eu chegasse calmamente com 4 horas livres, eu passaria uma escova no blazer, penduraria em ordem de cores e colocaria numa capa no closet e ela estaria desempregada. É porque eu vou chegar correndo a São Paulo, vou comer uma coisa e parto para BH, que ela tem emprego. O cliente difícil é aquele que você deve dar atenção. Às vezes é difícil mesmo, eu sei que é difícil. Eu vou ajudar com uma dica. Coloca no bolso 3 boletos. 3 boletos, os piores que você tiver. E quando entrar o pior cliente sexta-feira, quando os funcionários estiverem em rebelião, quando o calor estiver insuportável, e você pensar: o que eu estou fazendo aqui? Passa a mão nos boletos, gente. Você vai sentir uma energia subindo, você vai ter uma iluminação. Nasci errado, casei por amor, restou trabalho, os boletos são o meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu ande no vale das trevas. Por quê? Porque eu preciso também de incentivos. Não consigo acordar cedo de manhã, põe um varal de boletos no quarto, abre os olhos e olha. Eles têm seu nome, eles te conhecem, eles te seguem, eles nunca te abandonam e sempre vencem. Olha que modelo de empreendedorismo. Eu preciso, gente, acima de tudo, pensar que para fazer disrupção eu preciso saber como funciona alguma coisa. Os 2 quadros que vocês estão vendo são de um pintor europeu que morreu nos Estados Unidos, Rothko, um dos meus preferidos. Porque as pessoas acham que a arte contemporânea é de quem não sabe desenhar. Primeiro aprenda a desenhar, depois desconstrua o desenho. Antes de fazer o naked cake, faça o cake comum. Faça o trivial. Antes de inovar, descubra como funciona o comum. Não reinvente a roda, aprenda primeiro como ela gira. Essa é uma dica muito importante. Se você não souber limpar um banheiro, você jamais saberá dar instruções sobre como ele deve ser limpo. Se você não souber organizar um espaço, a sua mesa de trabalho, se você não souber fazer a sua cama de manhã, você não tem condição nenhuma de administrar pessoas que façam para você. Porque você não vai entender como funciona o sistema. Então aprenda como ele funciona e de preferência treine pessoas para fazer inclusive melhor do que você fazia. Quem empreende gosta de trabalho, gente. E quem empreende controla o narciso. Você exerce uma função, você não pode mais despirocar. Sair da casinha, degringolar. Você não pode mais. Toda função é digna, todo trabalho honesto é digno, sem dúvida. Vou pegar um avião daqui a pouco. Se a comissária de bordo estiver agitada, eu sou muito empático, o que será que está acontecendo? Será que eu posso ajudá-la? Agora, se for o piloto que sai correndo, dizendo socorro, aí meu esfíncter vai ser testado. Você é chefe, você é líder, você é protagonista, você é empreendedor. Você não pode perder a paciência. Ai, mas as pessoas me irritam. Sim, use a técnica dos alcoólicos anônimos, só hoje. Só hoje eu não vou matar ninguém, não vou esgoelar ninguém. Só hoje. Mas eu não consigo. Faça terapia, faça esporte, faça meditação, tome um remedinho e consiga. Gente que perde a paciência, gente com grita, está destruindo o seu negócio. Passou o momento que o chefe era um capataz ou um feitor. Passou esse momento. Você é autoridade, você não é autoritário. Você é referência. Se alguém pergunta no seu negócio, ele já chegou? Essa frase significa que você é um Voldemort. Você é um monstro que não deve nem se dizer o nome. Sua presença deve significar calma na equipe. Porque você domina
tudo e ajuda as pessoas a darem o seu melhor. Por isso que empreender, gente, é complicado. Por isso que empreender é um desafio. Porque as pessoas acham que empreender é ficar rico. Empreender é trabalhar. E às vezes isso significa ficar rico. Mas essencialmente empreender é trabalhar. Eu tinha um amigo que saiu do magistério, levantou o seu fundo de garantia, uma quantia boa, e ele dizia: eu vou abrir uma pousada porque eu adoro pousadas. Eu disse: alto lá. Uma coisa é gostar de sexo e outra é abrir um motel. Uma coisa é ir a hora que você quer, com quem você quer. Outra coisa é limpar gemido alheio. Isso é diferente. E se você quer empreender, saiba que seu garçom tem hora para entrar, você não. E seu garçom tem hora para sair, você não. Aí eu queria empreender porque eu gosto de relaxar a partir de quinta-feira. Não faça isso. Não faça isso. Não é a estabilidade que marca o empreendedorismo, mas é o trabalho. Acorda pensando no problema, gosta de novidades, gosta de pensar problemas novos, gosta de aprender com os erros antigos, controla o narciso, não levanta a voz. Parabéns, você começou uma jornada difícil e complicada. E é claro, eu tenho a vontade de controlar tudo e eu não posso. E ao mesmo tempo, eu tenho que tomar decisões. E essas decisões sempre esbarram na liderança. Porque o que der errado será próprio de quem tomou a decisão. Não é fácil. Não é fácil. E é para isso que você participa de encontros como este. Você ouve pessoas, você estabelece network, você encontra pessoas, você sabe que mais gente está tendo problemas como você cresce. E você sai daqui melhor. Você poderia estar dormindo, mas daqui a um ano você não lembraria dessa manhã de sono. Mas daqui a um ano você lembrará desse evento. Tudo aquilo que marca a sua vida é um aprendizado, é uma decisão estratégica. E você cuida do seu corpo, você cuida do seu intelecto, para que você possa valer aquilo que eu ouvi numa palestra em Angola, que eu adorei. Um professor da Universidade de Luanda se despediu de mim no aeroporto, me levou e disse: professor, que a morte lhe encontre vivo. Eu achei a frase muito boa, porque um dia eu vou morrer no cérebro, um dia eu vou morrer no corpo, e um dia eu vou morrer na relevância social. Mas eu queria que tudo ocorresse no mesmo dia, e que a morte me encontrasse vivo. Que a pior coisa é morrer antes da morte. A pior coisa é ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, levada para o sofá na festa da família, colocado lá e as pessoas falando alto. Oi, vó, que bom, como se fosse uma criança. Elevando a voz e dando perfume e creminho, que é só o que se dá para a avó idosa. É incrível. Está dizendo que eles fedem, porque só dá para a senhora ficar cheirosa, vó. Ninguém dá uma lingerie, um vibrador, nada. Dão só perfume e creminho para a vovó. Só isso. Ou seja, aquela pessoa já morreu socialmente. Mas a gente continua, ela é desculpa para a mãe atrair os filhos a casa. É o último Natal da sua avó. Tem que vir. E não é, né? Ela continua como herpes, ela volta sistematicamente. Você não é um hamster amestrado, você não rato, você não pode fazer a mesma coisa repetidamente, infinitamente. Você precisa aprender maneiras novas, você não pode ser inteiramente fruto de um treinamento, mas também relaxe. Pegando o poema de Carlos Drummond, o grande mineiro, tinha uma pedra no meio do caminho. Sempre haverá pedras no meio do caminho. Sempre haverá problemas. Sempre haverá um obstáculo à sua decisão. E este obstáculo tem que mudar a sua capacidade. Antigamente chamávamos a isso sabedoria, hoje a moda é chamar isso de mindset. Tem que mudar a sua maneira de pensar um problema. Eu encontrei esse problema, o que eu aprendo com isso? Ostra feliz não faz pérola, diz o professor Rubem Alves. Gente feliz, gente, quase sempre é gente idiota. Crie um cachorrinho em Belém. Compre um maltês de raça, pequeno, branquinho, histérico. Compre um maltês. Leve a veterinários de melhor tipo, coloque luvinhas de seda nas patinhas, dê ração premium e massagens diárias. E quando ele se tornar um cachorro adulto, com 2 ou 3 anos,
solte-o na floresta amazônica, dizendo, vai, agora você é livre. Ele vai ser comido, gente. Ele vai ser comido por um preá, vai ser comido por... Por quê? Tudo que me facilita me torna mais frágil. Tudo aquilo que deixa a minha vida muito confortável me trai. E é curioso, porque eu quero o conforto, eu quero a estabilidade. Mas é exatamente aí que a falta de pedras vai te acomodar. A pior coisa para um empreendedor, o pior conselheiro para quem empreende é o sucesso. Porque você pensa assim, cheguei lá, estou bem, agora eu estou bem. Bem, um dia a Varig esteve bem. Quem lembra da Varig tem diploma da datilografia, está no finzinho, tem pouco colágeno. A Varig foi a maior companhia aérea da América Latina. Um dia a Kodak dominou a maior parte do mercado de fotografia. Mas nós dominamos o e-commerce, nós inovamos no e-commerce, as americanas também. Nós temos filiais em todo o Brasil, gente. Tantas lojas, Mesbla, tinham filiais no Brasil todo. O maior grupo industrial da história do Brasil, o Grupo Matarazzo, foi à falência. 365 fábricas. E eu não vou analisar caso a caso, mas certamente existe uma coisa que talvez esteja atrás dessas falências: sucesso. Quando é que um casamento começa a fracassar? Eu já disse que a primeira pista é não se adaptar à mudança. A segunda é, estou casado, estou bem, não preciso mais me cuidar. Começa a usar o moletom, o croque, começa a beijar na testa, a única zona não erótica do corpo humano. Ninguém nunca viu uma menina no centro de Belém e disse, olha a testão daquela gata. Nunca, gente. Nunca. Beijar na testa, a gente beija a estátua de santo, mas não o esposo ou marido. É o fim do casamento. Começa a usar roupa lingerie, cueca mais largada, abandona aquilo que usou no namoro, passa a usar peças bege, brancas, aeradas, com buracos. E quando o marido identifica, e essa calcinha aqui? Essa é do médico. Estranho isso, né? É estranho isso. As pedras nos estimulam, gente. Isso é muito importante. Para finalizar, você não chegou lá, você está chegando. Não é um pódio, eu cheguei aqui, primeiro lugar, medalha de ouro, é uma escada. Parou, você vai ser ultrapassado. Tudo o que você não fizer, alguém mais jovem fará no seu lugar. No negócio e no seu casamento. Levem em conta isso. Isso eu não faço, alguém jovem fará melhor e mais vezes, inclusive. Não, isso aqui eu tenho nojinho, não se preocupe. Alguém não tem. Não, isso eu não faço, não vou abrir tão cedo, não se preocupe, alguém do seu lado está abrindo cedo. Boletos no bolso, muito aprendizado, muita capacidade, esforço contínuo. Veio hoje a esse encontro, cresceu, aprendeu, vai ver mais gente, cresce, aprende. Amanhã incorpora, pensa mais texto, segunda começa, tudo de novo, até o dia do juízo. Até o dia do juízo. Este é o preço de ser empreendedor. Não tem primeiro lugar. Tem só gente que está correndo mais do que os outros. Em plena crise tem gente prosperando. E em plena crise tem gente dizendo, como aquela hiena, que quem lembrar é antiguinho, ó vida, ó céus, ó azar. Quem lembra desse desenho? Hanna-Barbera, década de 60. É isso. Pela atenção, gente, generosa de vocês, atenta. Muito obrigado, gente, por essa capacidade de ouvir. Senhoras e senhores,